Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Morales e hoje eu vou apresentar para vocês como que a gente vai trabalhar nessa nossa unidade didática com o tema linguagem verbal e não verbal. Estou trabalhando junto com o Samuel e a Vanessa, onde fizemos um trabalho com o objetivo de apresentar recursos linguísticos, trazendo então a linguagem verbal e não verbal, mostrando a formalidade e informalidade da língua. Vamos trabalhar aqui também a questão da primeiridade, secundidade e terceiridade e alguns textos poéticos, ou seja, a poesia, na intenção de mostrar esses recursos linguísticos, como eles são usados, como eles são apresentados. E aí a gente trouxe também o uso da música para apresentar todos esses temas, onde a música a gente consegue entendê-la como uma linguagem mista, onde a gente tem a presença da linguagem verbal e da linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal, antes de mais nada? A linguagem verbal, então, é a linguagem que ela é transmitida através de palavras, de frases e textos. Então, tudo que contém coisas escritas é a linguagem verbal. A linguagem não verbal já é o oposto. Então, na linguagem verbal, a gente não tem a presença de palavras, de frases, de textos. A gente só tem o uso de imagens, de melodias, de sons que querem transmitir, passar alguma mensagem. E aí a linguagem mista é quando a gente junta essas duas e tem aí uma só, que é o caso da música, tá? Que a gente vai apresentar aqui para vocês, onde na música a linguagem verbal está presente na letra da música propriamente, e a linguagem não verbal ela está presente na melodia e no som da música. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre abordagem didática, sobre as atividades em sala de aula e vamos entender um pouquinho mais sobre o conteúdo que vai ser apresentado pela Van e pelo Samuel. Oi pessoal, meu nome é Vanessa, eu vou falar sobre conteúdo e abordagem didática do conteúdo. Conteúdo voltado para a primeiridade, secundidade e terceiridade da música. Na primeiridade, a música, quando a gente ouve música, a gente consegue entender, pela estrutura do que a gente está ouvindo, que aquilo é uma música, né? Na secundidade, a gente consegue analisar, refletir a mensagem que a música está apresentando, que ela está transmitindo. Na terceiridade, a gente tem a fusão da primeiridade e secundidade, onde além de observar esses elementos apresentados, a gente consegue fazer as análises da linguagem, da figura de linguagem, que pode também ser apresentada, entre outros elementos. Para a abordagem didática do conteúdo, pensamos em trabalhar com poesia, porque a poesia, de uma forma especial, ela possibilita o trabalho com atividades tanto para análise da melodia, a estrutura das palavras, figura de linguagem, tanto linguagem verbal e não verbal também. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Samuel e eu vou explicar sobre o plano de aula. A gente elaborou um único plano de aula baseado no mesmo assunto e dentro desse plano de aula a gente pode fazer 4 atividades, entre outras, né? A gente separou 4, mas poderia ter sido desenvolvido em muito mais outras atividades. A primeira atividade consiste na gente apresentar os textos, né, do capítulo 3 do livro Teorias de um Desapaixonado, escrito por mim mesmo. E nesses textos a gente olharia para esses conceitos linguísticos, né? Quais são os recursos que o autor usa em relação a figuras de linguagem, em relação à linguagem verbal e não verbal, em relação à rima, a estrutura do poema. Então todos esses aspectos a gente abordaria em uma das atividades. Na primeira atividade, a gente simplesmente vai só apresentar os textos para os alunos. Então a gente pode levar através de um PowerPoint, a gente pode levar os materiais impressos, os textos impressos para os alunos fazerem a leitura, a gente pode levar através do Data Show, a gente pode levar, enfim, são vários recursos que a gente pode utilizar para apresentar os textos para os alunos.
Na primeira aula, a gente tem essa intenção de simplesmente ler. Então, a gente vai ler 1, 2, 3, 4 ou todos os textos desse terceiro capítulo do livro, e cada aluno vai refletir sobre aquilo que interpretou daquele poema, daquele texto. Bom, na segunda parte do plano de aula, a gente segue, né, o mesmo plano de aula, só que agora a gente vai para a atividade 2. Então, a gente tem a atividade 1 em uma aula de mais ou menos 50 minutos e uma segunda aula para a execução da atividade 2 também, mais ou menos, em média, 50 minutos. Na primeira atividade, a gente tem a apresentação e a leitura dos textos. Na segunda, a gente tem a análise linguística, morfológica, sintática, semântica dos textos, olhando mesmo para esse lado mais da linguística. Então, a gente olha os recursos estilísticos que o autor usou nos poemas, nos textos, quais são os recursos visuais que o autor usou, o porquê que ele usa esse recurso e não esse, o porquê que ele usa essa imagem, ou essa figura, ou essa forma. Enfim, a gente o segundo momento é para realizar mesmo essa análise textual dentro de todos os poemas. Então, a gente pode fazer, o professor, no caso, pode fazer um exemplo com os alunos. Então, pega um dos textos ou pega um outro texto aleatório ou similar com os textos do terceiro capítulo do livro e explica para os alunos como que se dá essa análise. Então, ele pode fazer um exemplo na lousa, ele pode trazer um exemplo pronto e liberar os alunos para que eles façam suas próprias análises dentro de toda esse universo que a gente comentou, da semântica, da sintática, dos recursos sonoros, fonológicos, recursos estilísticos. Então, essa segunda parte seria a atividade da análise textual. Então, a gente tem na parte 3 a proposta. Só que antes da proposta, seria legal a gente olhar para essas análises que cada um dos alunos tiveram sobre os textos. Então, a gente meio que trocaria figurinhas sobre os textos analisados. Então, o que cada aluno percebeu nesses textos? Será que o mesmo recurso estilístico percebido por um aluno foi o mesmo percebido pelo outro aluno? Então, a gente faria essa conversa no início da terceira aula, também de 50 minutos, antes da proposta de produção individual. A proposta, ela serve para estimular que os alunos façam o seu próprio material. Então, depois de toda essa análise, depois de ter lido todos os textos, a gente posta para os alunos para que cada um fizesse o seu próprio poema, o seu próprio texto poético. Então, a gente pode trazer todas aquelas análises que eles tiveram e não tem tema. O tema quem faz são os próprios alunos. Então, o aluno X quer escrever sobre romance, então ele pode fazer um poema sobre amor. O aluno Y quer escrever sobre terror, então ele pode escrever um poema mais fúnebre. O aluno Y, o aluno Z quer fazer sobre tristeza, então ele pode fazer um poema sobre tristeza. O legal é a gente abrir e trazer a pluralidade dentro dessa aula, porque cada um vai trazer e vai produzir o seu próprio material poético. Para a quarta aula e o plano final dessa sequência de plano de aula, cada aluno vai desenvolver em cima daquele poema, daquele texto poético, um material físico ou não, né? Depende do que cada aluno vai querer desenvolver, para a gente fazer uma amostra de trabalhos. Então, o aluno X fez um poema sobre terror
e o material que ele quer produzir é um curta-metragem. Então o aluno vai produzir o seu curta-metragem em cima do seu próprio texto. O aluno Y escreveu sobre romance e quer fazer uma escultura. Então o aluno Y vai fazer uma escultura em cima do seu texto, em cima do seu texto poético, em cima do seu poema. E a gente pode deixar que os alunos interpretem e façam da sua forma o seu material. O legal é que cada um faça o seu projeto, então a gente pode ter projetos manuais, projetos visuais, projetos sonoros, projetos físicos, projetos sensoriais. Isso vai depender da imaginação de cada aluno. No final, depois que a gente tiver todos esses materiais prontos, a gente poderia abrir uma amostra para toda a escola ou uma exposição desses trabalhos para a escola, para os pais em dia de reunião de pais, ou a gente poderia desenvolver um evento para que a comunidade participasse dessa amostra e pudesse observar essas obras feitas pelos alunos. Bom, gente, o porquê que a gente escolheu esse plano de aula com essas 4 atividades? Primeiro, porque a gente consegue trabalhar com os alunos essa interpretação do que seria uma linguagem verbal, o que seria uma linguagem não verbal e o hibridismo dessas duas linguagens. Depois, porque com o passar das atividades, chegando lá mais para o final, a gente tem a produção individual de cada um. Então ali a gente poderia realmente ver se ficou claro essa questão da linguagem verbal e não verbal, porque na produção dos materiais, o que mais a gente vai ter é uma linguagem não verbal. Então a gente vai ter os vídeos, a gente pode ter uma fotografia, a gente pode ter uma escultura, a gente pode ter uma dança, a gente pode ter uma peça teatral, a gente pode ter uma encenação. Tudo isso voltado e baseado em cima dos textos que a gente criou após a leitura dos textos lá do 3º capítulo do livro. Então esses foram os motivos do qual a gente desenvolveu essa atividade. Espero que todo mundo tenha gostado e se vocês fizerem algum dia, não esqueça de mandar o resultado pra gente.